A paz do Senhor. Bom, este é o canal Evangelho Puro e Simples, cuja finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma simples e prática. E como o objetivo é levar a palavra de Deus até você de forma simples e de forma prática, eu quero te conhecer, a mergulhar num livro fascinante da Bíblia, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Esse livro ele é fantástico, ele nos traz, realmente, ele nos mostra quem é o Messias, que Jesus é o Messias prometido e tão esperado pela nação de Israel, mas que infelizmente muitos não creram e o condenaram, né? E infelizmente tem pessoas, né? A nação de Israel até hoje espera o Messias, sendo que o Messias já veio, que é o Senhor Jesus. Então eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o livro de Mateus, para que você conheça, né? Lá em Mateus, primeiramente, quem foi Mateus? Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo chamado por Jesus quando trabalhava como funcionário público na alfândega. Está lá em Mateus 9, versículo 9. Irmãos, as pessoas que trabalhavam na alfândega, conhecido também como publicanos, o que eles eram? Muitos deles eram detestados pelos judeus. Por quê? Porque um publicano, ele era um judeu que trabalhava para Roma, o povo que estava ali naquela época governando Israel, né? E o que acontecia? Eles cobravam impostos para Roma e eles tinham uma porcentagem para ganhar. Mas geralmente eles cobravam a mais do que Roma pedia para eles embolsarem, né? Então, o povo, né, as pessoas que trabalhavam para Roma cobrando impostos, eles eram odiados pela maioria dos judeus. E é este homem que tem essa profissão que Jesus chama para ser apóstolo, que Jesus o chama para que deixasse tudo e seguisse a ele. E esse homem o fez. Esse homem largou o emprego que ele tinha para ir buscar o Senhor, para conhecer do Senhor, para viver o chamado do Senhor. Isso aí é só Jesus mesmo, né? Para pegar uma pessoa e transformar e libertar, né? Porque para todo mundo ali isso era improvável. Como que pode Jesus pegar um homem que a posição dele é má conhecida? A gente não tem informação se Mateus fazia isso, tá? A gente não sabe se Mateus cobrava a mais. Geralmente eles faziam. Mateus a gente não sabe. Mas nós sabemos que já era uma classe a qual as pessoas não gostavam. E é esse homem que Jesus chama para ser apóstolo, para ele enviar a outras pessoas para que ele leve a mensagem de Cristo, porque isso é a palavra apóstolo. Apóstolo é enviado, né? Te dá a mensagem enviado por alguém. E Mateus foi enviado por Jesus para levar a palavra dele. Qual o propósito de Mateus escrever este livro? Bom, este livro foi escrito especialmente para o povo judeu, né? Então, Mateus escreveu de acordo para que o povo judeu pudesse entender que o Messias já veio, tá bom? Então, foi especialmente para o povo judeu. A quem este evangelho e qual o propósito de Mateus ao escrever este livro? Mateus escreveu este livro com o propósito de provar que Jesus era o Messias que veio, era o Messias tão esperado, que o Messias já tinha vindo, tá? E esse é o propósito do livro. Em que ano o livro foi escrito? Aproximadamente a 60 a 65 depois de Cristo. Qual é o panorama deste livro? Bom, o Evangelho segundo Mateus, ele estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque Mateus ele dá muita ênfase, né, ao Messias, ele dá muita ênfase a Jesus, né?
ele dá muita ênfase lá no Antigo Testamento às passagens que falam sobre o Messias. Até porque ele queria provar para o povo que Jesus era o Messias, o verdadeiro Messias que havia vindo e eles condenaram, né? Então, o foco dele, ele fala muito no Antigo Testamento, principalmente nas passagens que falam sobre o Messias. Qual é o versículo-chave de Mateus? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Mateus 5:17. Olha que lindo, Jesus disse isso. Jesus não veio para abolir a lei, ao contrário, ele veio para cumprir a lei. Aqueles sacrifícios que eram feitos antes, aqueles sacrifícios de animais, e por que haviam esses sacrifícios? Porque ali já era Deus apontando para Jesus, que viria e que seria o nosso sacrifício. E também para lembrar o povo que o pecado, a consequência do pecado é a morte. Então ali lembrava o povo, toda vez que uma ovelha era sacrificada, era a lembrança, aquilo trazia a memória do povo que o salário do pecado é a morte, né? Então, trazia a lembrança do povo que o salário do pecado é a morte e apontava para o sacrifício de Cristo, para o sacrifício perfeito, para o sacrifício agradável e único de Cristo por nós. Então, quando Jesus morreu naquela cruz por nós, para nos salvar, ali foi o sacrifício perfeito. Ali ele cumpriu a lei e os profetas. Por que os profetas? Porque os profetas diziam que Jesus viria, que o Salvador viria. E ele veio, tá? Então ele cumpriu. Pessoas chaves desse livro: Jesus, Maria, mãe de Jesus, José, né, que casou com Maria, João Batista, os discípulos, os líderes religiosos, Caifás, Pilatos, Maria Madalena. São pessoas chaves neste livro. Os lugares chaves: Belém, Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, Judéia. Características particulares deste livro. O livro de Mateus, ele é repleto de expressões messiânicas. Por exemplo, você sabe o que é filho de Davi? Coloca aí nos comentários. Você sabe o que significa a expressão filho de Davi? Já ouviu falar nessa expressão? Coloca aí no comentário, se você já ouviu ou não, tá? Bom, filho de Davi é usado diversas vezes, né? E quando fala filho de Davi, significa que Jesus, ele veio da descendência de Davi, tá? E que ele seria rei como Davi. Só que o nosso Jesus, ele é um rei eterno e ele é um rei espiritual, né? O reino dele não é como o reino deste mundo. É um reino diferente. É um reino espiritual, eterno, maravilhoso. Deus é muito bom, né? E é por isso que eu quero que você conheça a palavra do Senhor a fundo. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece a Deus, mais você se apaixona e mais você quer buscar do Senhor, né? É muito bom. E então são 56 citações do Antigo Testamento e 76 referências. Esse evangelho, ele não contém um relato cronológico. O seu propósito é apresentar a evidência de que Jesus é o Messias, o Salvador. Amados, hoje foi apenas uma introdução do livro de Mateus. E eu gostaria muito de fazer um estudo profundo sobre esse livro com você, para que você conheça realmente a palavra de forma simples, de forma prática, para que ela entre no teu coração, para que ela te aqueça. Que você tenha um dia abençoado, que aonde você for, que você seja abençoado, você, sua família, sua casa, e que a palavra de Deus esteja dentro do seu coração. E se você gostou, deixa aí no comentário o que você achou da introdução desse livro. Deixe o seu gostei, aperte o sininho e se inscreva. Isso me ajuda muito. Eu quero muito que esse canal cresça. Eu quero muito que esse canal... Por quê? Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas compartilharem, quanto mais pessoas deixarem mensagem,
mais o YouTube entende que é sim relevante esse canal e ele indica para mais pessoas. Então eu conto com a ajuda de vocês para que ele indique para mais pessoas, para que mais pessoas saibam da palavra de maneira simples, de maneira prática, e eu consiga cumprir o meu propósito, que é levar a palavra de Deus. Conto com você. Deus te abençoe. A paz.